10ª tentativa de gravação. Bem, tanto vocês me pediram que eu finalmente resolvi fazer esse vídeo sobre veganismo político versus veganismo estratégico. Como esse assunto é bastante complexo e tem muita gente muito apaixonada, na verdade, falando sobre essas coisas, eu vou estruturar um sumário do vídeo aqui para não ficar confuso. Eu já adianto que esse vídeo não tem o objetivo de gerar ódio contra ninguém, eu não estou atacando pessoas, eu estou criticando ideias. Primeiro, eu vou definir o que é veganismo estratégico e o que é veganismo político. Depois eu vou me dizer onde que eu me encaixo nessa disputa e por que eu acredito que onde eu me encaixo é mais coerente. Daí, em seguida, eu vou mostrar para vocês em desenho. Eu vou tentar fazer um desenho para explicar melhor como é que funciona, como é que eu enxergo essa questão. E eu vou apontar ainda a grande falha do veganismo estratégico. E depois eu vou explicar como que a gente pode enxergar essa disputa como meio que uma disputa de esquerda e direita. Eu vou dizer também por que o veganismo estratégico tem mais destaque, né, tem mais preeminência. Depois eu vou fazer um recorte bem rapidinho sobre questões de raça, gênero e classe. E vou dizer também por que eu acho que a balança pode estar começando a pesar mais pro lado do veganismo político. Antes de concluir, eu vou recomendar várias mulheres incríveis. Então assiste o vídeo até o final, porque você tem que seguir todas essas mulheres e acompanhar o trabalho delas e apoiar o trabalho delas. E aí sim você vai estar liberado para curtir o vídeo, para compartilhar esse vídeo. Então já deu para ver que esse vai ser um vídeo longo, né? Então senta aí, pega uma água, pega um café e se prepara para embarcar nessa viagem comigo, tá bom? Vamos lá. Para começar a definir o que é veganismo político e o que é veganismo estratégico, eu tenho que primeiro explicar que a forma como a gente se refere a cada um desses grupos já denota meio que um viés, né, do que você está falando ali. O que eu chamei no título do vídeo de veganismo estratégico também é chamado de veganismo pragmático, de veganismo de mercado ou ainda de veganismo liberal. Eu já vi algumas pessoas chamando de veganismo de direita ou de veganismo capitalista, mas esses nomes são bem menos comuns. Da mesma forma, o veganismo político também é chamado de veganismo popular, veganismo interseccional ou veganismo idealista, sendo esse último também bem menos frequente do que os outros. Tem muito debate sobre qual seria o nome mais preciso para denominar cada um desses campos e pessoas de dentro de cada um desses campos reivindicam para si os nomes que essas pessoas acham que é mais coerente. Eu, particularmente, prefiro chamar o veganismo estratégico de veganismo liberal e o veganismo político de veganismo popular. E é assim que eu vou chamar daqui em diante nesse vídeo. O que é veganismo estratégico, pragmático, eficaz, liberal ou de mercado? Pois bem, o veganismo liberal é uma corrente que está muito ligada com o liberalismo econômico e com o altruísmo eficaz também. Tem links na descrição sobre liberalismo e eu falei um pouquinho sobre a questão do altruísmo eficaz no vídeo Veganismo bem-estarista versus veganismo abolicionista. Então, se você quiser, checa lá o vídeo, tá bom? O veganismo liberal, de uma maneira geral, é um veganismo que busca soluções dentro do modelo capitalista. Ele se foca no consumo e não questiona muito as estruturas de opressão que regem a nossa sociedade. O veganismo liberal diz, por exemplo, que não tem problema comprar produtos de empresas com denúncias de trabalho infantil, com denúncias de descaso ambiental, contanto que o produto em si não tenha nada de origem animal e nem tenha sido testado em animais. O Fábio Chaves disse exatamente isso. Se não tem nada de origem animal e não foi testado em animais, é vegano. Não importa qual empresa que fez. O Fábio disse que essa é uma regra dentro do veganismo e o restante é apenas opinião. Eu vou discordar, respeitosamente, do Fábio nessa questão e eu vou usar essa fala dele para explicar por que o veganismo liberal é individualista. O problema para o veganismo liberal é apenas o produto em si. O foco é quem está consumindo esse produto. Ele não tem um olhar tão crítico em relação a outras formas de exploração que a empresa que lucra com a venda desse produto comete. No texto onde o Fábio fala mais sobre essa questão, vou deixar o link aqui na descrição, ele diz que ninguém reclama do Prime Dog, apesar de o Prime Dog vender produtos de origem animal. O que é verdade. O Prime Dog tem uma reputação bem positiva com o rolê vegano de São Paulo. Agora, imagina se a gente descobre que o Prime Dog usa mão de obra infantil, mão de obra escrava, compra políticos para ganhar vantagem comercial. Será que a gente ia continuar apoiando o Prime Dog sem fazer nenhuma crítica? Ou será que a gente ia boicotar ele também? Fique aí com esse questionamento. Então, se a JBS, a Nestlé e a Unilever cometem crimes gravíssimos contra trabalhadores e contra o planeta, isso não interessa tanto assim para o veganismo liberal. Ele vai continuar consumindo os produtos dessa empresa e ele vai continuar divulgando e apoiando os produtos dessa empresa, contanto que aquele produto em si, que ele
vai consumir não tenha nada de origem animal e nem tenha sido testado em animais. E por isso que eu digo que é um pensamento mais individualista. Ele não guia seus boicotes com base em uma análise mais aprofundada dos ideais de uma empresa. Ele guia o boicote se baseando apenas no consumo do produto que ele deseja consumir ou recomendar ainda que outras pessoas consumam. Pensa aqui comigo nos ideais do Prime Dog. Esses são ideais de expansão infinita, monopólio do mercado, privatização da água, valorização de ações no mercado financeiro e conchavo com políticos corruptos? Não, né? Agora pensa nos ideais da JBS, da Nestlé e da Unilever, da Sadia, da Coca-Cola e da PepsiCo. Você acha que essas são empresas que merecem apoio? Ou ainda, você acha que essas são empresas que precisam do apoio de veganos? O veganismo liberal acredita que grandes empresas podem ser até mesmo protagonistas na luta pela libertação animal e não se aprofundam em críticas sobre a forma como essas empresas exploram o planeta e os trabalhadores. Tá meio repetitivo, mas eu acho que é importante pra gente entender bem. O ativismo do veganismo liberal tem foco, e não é sempre assim, mas tem foco em medidas graduais para alcançar a libertação de animais não humanos, como o aumento de produtos veganos nas prateleiras dos mercados, shoppings e restaurantes e a implementação de práticas de bem-estar para animais não humanos e a redução ainda de consumo de produtos de origem animal através da educação ou através de acordo com governos, com empresas, com secretarias e etc. Eu não estou dizendo que esse tipo de ativismo não traz resultados positivos para os animais. E eu nem estou dizendo que eu condeno pessoas que fazem esse tipo de ativismo, muito menos que eu não gosto de pessoas que fazem parte do veganismo liberal. Por muito tempo, esse foi o meu pensamento, mas ele foi mudando à medida que eu fui entendendo conexões entre o especismo e muitas outras formas de opressão. Devo deixar bem explicado aqui que eu respeito muito o Fábio como ativista e como pessoa, apesar de discordar dele em alguns, talvez vários pontos. Como eu disse antes, esse não é um vídeo de ataque, eu não estou tentando jantar, então me poupe disso nos comentários, por gentileza. Agora vamos para a definição do que é o veganismo interseccional político, popular ou idealista. O veganismo político, que eu prefiro chamar de veganismo popular, é uma vertente que se opõe ao veganismo liberal em diversos aspectos. O veganismo popular entende que o conceito de veganismo não se relaciona apenas com a exploração de animais não humanos e estuda as muitas relações entre os sistemas de opressão. O veganismo popular faz análises profundas sobre as diferentes formas que a sociedade se organiza, evita trabalhar com a culpabilização de indivíduos e faz recortes de raça, classe e gênero nas suas críticas. O veganismo popular enxerga o capitalismo como um modelo a ser superado e por isso tem muito mais proeminência na esquerda. Nessa vertente são trabalhadas pautas como reforma agrária, soberania alimentar, soberania dos povos originários, feminismo, antirracismo, anti-LGBTQ+, fobia, fim dos agrotóxicos, fim dos grandes latifúndios e valorização dos trabalhadores da terra. As formas de ativismo mais comuns nessa vertente são a educação, o fomento de permacultura, agrofloresta, a conexão e apoio com grupos como o MST, distribuição de alimentos, fomento de um veganismo barato, acessível e inclusivo para a maior parte da população. Eu vou dizer aqui, acho que está meio óbvio onde eu me encaixo nesse meio. É óbvio, para quem me conhece só um pouquinho, que eu tô no veganismo popular, né? Eu não consigo categorizar um produto como vegano se ele foi produzido por uma empresa escrota, sabe? Entenda que isso não se dá de uma forma dogmática, assim, não é uma questão de tipo... É absolutamente proibido beber um copo de Coca-Cola em uma festa de aniversário. Ou ainda, tipo... Se eu comer um lanche vegano do Burger King, eu não sou mais vegano. Não é esse tipo de coisa que eu promovo. Isso se dá no entendimento de que essas empresas não merecem nem precisam do apoio da comunidade vegana. Que esses produtos nem têm veganos como seu público-alvo. Que esses produtos, apesar de serem muito melhores do que as suas contrapartidas que contêm animais, ainda representam exploração, injustiça e destruição ambiental. Agora eu vou dizer por que eu acredito que o veganismo popular é o mais coerente. Para mim, o veganismo popular é o mais coerente pelo simples fato de que ele enxerga animais humanos como parte da definição de veganismo. Se a gente sabe que a Unilever tem um histórico podre de descaso ambiental e de descaso com trabalhadores, por que a gente vai apoiar essa empresa? O veganismo popular é, além disso, revolucionário. O veganismo só vai alcançar a maioria das pessoas se ele se colocar como aliado de outras pautas. No Brasil, a maioria das pessoas é negra. Se o veganismo for percebido como racista, ele nunca vai alcançar a maioria da população, não importa quantos produtos veganos existam no mercado. Eu vou usar agora uma analogia, um desenho aqui para tentar ilustrar essa questão. Apesar do vídeo tratar desse tema como um grupo delimitado contra outro grupo bem delimitado,
cuidado, na realidade as coisas não se dividem dessa maneira, né? O que existe é uma enorme variedade de ideias e opiniões que dividem e aproximam grupos e pessoas dentro dos movimentos veganos. Eu vou tentar ilustrar aqui como que eu enxergo essa questão para tentar facilitar um pouquinho o entendimento de como funciona a disputa de vertentes e onde grupos e ativistas se posicionam no meio dessa loucura. Nesse cantinho aqui da tela, eu vou desenhar essa bolinha aqui. É aqui que nós estamos vivendo. Mais de 70 bilhões de animais terrestres mortos todos os anos numa sociedade capitalista que enxerga as pessoas apenas pela sua capacidade de produzir riquezas materiais, de produzir ou consumir ainda, né, essas riquezas. Essa sociedade não vai ter um futuro muito distante se as coisas não mudarem. Mesmo que você seja pró-capitalismo, se você tem um mínimo de noção da realidade, você vai concordar comigo que se as coisas não mudarem radicalmente, o planeta não vai demorar muito para se acabar. Principalmente, né, mas entre outras questões, por causa do aquecimento global. Aquecimento global esse causado, em sua maior parte, pela exploração da natureza como se fosse um recurso infindável. A queima de combustíveis fósseis para geração de energia e para transporte e a criação de animais em larga escala são as principais causas desse problema. Sendo assim, a maioria de nós que nos identificamos como veganos, buscamos, né, soluções das mais diversas para acabar com a exploração animal. A gente tem ideias diferentes sobre como seria um mundo ideal, mas acho que todos nós concordamos que o mundo ideal é um mundo onde não existam opressões. É um mundo onde a gente tem uma relação saudável e sustentável com a natureza. Aliás, onde a gente nem enxerga mais, né, a nós como uma oposição à natureza. A gente se enxerga, na verdade, como uma parte integrante da natureza e como responsáveis ainda pela manutenção dessa relação saudável. Para chegar nesse mundo aqui, a gente pode seguir uma infinidade de caminhos e as estratégias mais diversas, né? A minha estratégia, por exemplo, é da educação, através de vídeos como esses aqui, né? Através de textos, fotos, conversas. Eu tento fazer com que outras pessoas enxerguem a gravidade desses problemas para a gente chegar, eventualmente, nesse mundo ideal aqui. Minha visão de mundo, nesse sentido, é radical. Eu não acho que nesse mundo perfeito aqui existe espaço para uma empresa como o McDonald's. Então, tipo assim, eu não vou fazer propaganda para essa empresa, mesmo que ela me pague muito dinheiro. Agora, eu quero fazer uma definição mais difícil de entender nessa analogia maluca aqui. Eu acredito que pessoas com o mínimo de bom senso concordam que esse aqui é o mundo ideal, né? E lutam por reformas dentro desse modelo quebrado que a gente vive, mas tendo sempre como objetivo final esse aqui, né? Então vão ter várias reformas aqui no meio, várias coisinhas que vão melhorando para a gente alcançar esse lugar. Agora, existem também pessoas dentro do veganismo liberal que querem parar aqui no meio, mais ou menos aqui no meio. Querem viver num mundo onde a gente ainda está no capitalismo e onde ainda existe o uso exacerbado de agrotóxicos e de grande monocultura de soja, onde ainda existem multinacionais que monopolizam mercados inteiros, exploram trabalhadores na periferia do capitalismo, onde o plástico ainda é produzido indiscriminadamente e ultraprocessados que viciam e adoecem as pessoas vão ser tão acessíveis quanto frutas, verduras, legumes, permitindo assim que os donos dessas grandes empresas continuem extremamente ricos, enquanto que os trabalhadores vão continuar ganhando salários ridiculamente baixos. Essas pessoas, do meu ponto de vista, são as mais contraditórias. É nesse grupo aqui que você vai encontrar normalmente veganos que, por exemplo, apoiam o atual ocupante do cargo de presidente desse país que nós chamamos de Brasil. São pessoas que não veem problema nenhum na exploração da terra e na desigualdade social. São pessoas que acreditam em meritocracia e acham que só não é rico quem não quer. A única demanda delas é pelo fim do especismo, mas elas não aceitam ceder privilégios para que outras pessoas tenham acesso ao mínimo necessário para ter uma vida digna. Eu acho importante a gente fazer essa distinção porque em alguns momentos eu acho que a gente pode se aliar. Pode ser válido lutar pontualmente por medidas graduais, por exemplo, e por pequenos passos em direção a esse mundo ideal que a gente quer construir. Mas eu não posso ter como aliado um vegano que apoia o governo atual. Tá ok? Eu vou falar agora da grande falha do veganismo liberal, que é, ele não critica o capitalismo. Como eu falei antes nesse vídeo, eu não acho que as estratégias adotadas pelo veganismo liberal não dão resultados, e eu também não falo que elas não trazem uma melhora de vida, né, para os animais explorados pela indústria. Mas essa corrente tem uma enorme falha, que é não ver o capitalismo como um modelo socioeconômico a ser superado. Se a gente não tenta buscar alternativas para esse modelo, a gente nunca vai alcançar esse mundo ideal aqui. A gente vai ficar sempre parado em algum lugar aqui no meio. E a gente sabe que esses lugares aqui no meio
também não vão durar para sempre. Antes que você escreva as palavras Cuba, Coreia do Norte ou Venezuela nos comentários aqui, deixa eu te dizer que você não precisa ir morar em nenhum desses países para criticar o capitalismo ou para buscar soluções para os problemas que ele traz. Eu não vou me aprofundar nas críticas ao capitalismo nesse vídeo, ainda vai vir um vídeo nesse canal só para falar sobre isso, mas tenha mais absoluta certeza de que no modelo capitalista a gente não tem como alcançar um mundo sem opressão, um mundo sem exploração e sem desigualdade. Dá para entender um pouco essa disputa nesse sentido como uma questão meio de esquerda versus direita, né? E por tudo que eu falei, dá para entender que o veganismo popular está mais alinhado com os valores da esquerda, de uma forma geral. A esquerda, de uma forma geral, está sempre buscando soluções para os problemas das minorias sociais e promove um modelo de convívio focado no coletivo. A direita, de forma geral, está muito ligada com valores individualistas, como defesa da propriedade privada e defesa extrema da liberdade individual. Eu vou deixar 3 vídeos importantes para entender melhor essa questão na descrição desse vídeo. Um do Chavoso da USP, um do Leitura Obriga História e um também da Sabrina Fernandes. Por que agora, depois de falar tudo isso, que o veganismo liberal tem mais destaque? A maioria das pessoas que conhece o veganismo entra por um viés mais liberal. Vê uma propaganda de um produto vegano, recebe uma crítica na internet ou ainda assiste um vídeo de alguns dos mais famosos canais do YouTube que falam sobre veganismo. Por que isso acontece? É simples, na verdade, Quem promove o veganismo liberal tem mais dinheiro. Tem dinheiro não só porque ele é promovido por pessoas que já tinham recursos financeiros antes de se tornarem veganas, ou porque se você promove o veganismo sem criticar o capitalismo, você vai ter mais chances de receber mais dinheiro de empresas ou organizações que, por sua vez, recebem doações de empresas. Uma vez que mais pessoas resolveram diminuir seu consumo de animais, as empresas viram aí uma oportunidade de lucro e passaram a vender produtos com selos veganos. Essas empresas investem uma fortuna em propaganda, o que de uma certa forma pode ser bom para divulgar a causa, mas ela é divulgada sempre com uma mensagem bem esvaziada, É o que é chamado de vegan washing. Tem um vídeo aqui na descrição sobre isso também. Pois então, esse investimento dessas empresas nesses produtos acaba gerando no público uma noção errada de que essa é a única vertente do veganismo. E elas passam a acreditar no mito de que se a gente entupir as prateleiras dos mercados com produtos veganos, a exploração animal vai acabar. Eu sei muito bem disso porque foi isso que aconteceu comigo, Depois de me tornar vegano, eu resolvi estudar mais sobre outras formas de opressão e aí eu acabei entendendo essas ligações entre todas essas injustiças e passei a compreender o mundo de uma forma diferente, uma forma mais completa. Isso me permitiu conhecer um outro lado do veganismo, que luta não só pelo fim do especismo, mas também pelo fim dos desertos alimentares e dos grandes latifúndios. Eu vou falar um pouquinho bem rápido aqui sobre a questão de raça, gênero e classe de quem promove o veganismo liberal. Em sua maioria, como vocês já devem saber, são homens brancos e ricos. Muitas vezes, homens brancos de países ricos também. Não é por acaso que no texto do Fábio, que ele citou os grandes nomes do veganismo para defender o ponto dele, não é por acaso que eles eram absolutamente todos homens brancos morando em países ricos. Geralmente, são pessoas privilegiadas morando nos países que mais se beneficiam da exploração do sistema capitalista. Isso mostra também o tanto que a nossa sociedade é patriarcal, Existem muito mais mulheres do que homens no movimento vegano, mas as referências são sempre masculinas? Saiba que não precisa ser assim. E eu vou te convidar para conhecer o trabalho de mulheres que lutam pelo veganismo popular aqui no final desse vídeo. Agora eu vou te dizer por que eu sou otimista aqui, Por que eu acho que o veganismo está começando a pesar mais pro veganismo popular. Por tudo que eu falei até agora, parece que minha visão é bem pessimista. Parece que não tem muito espaço para o veganismo popular e que a gente está fadado a ser um movimento que vai ser sempre enxergado como elitista e protagonizado por homens brancos. Muito pelo contrário. Como eu já falei um pouco nesse vídeo aqui, eu acredito que o veganismo popular está crescendo e talvez até mais do que o veganismo liberal. Não sei, mas talvez. Pessoas pretas e periféricas têm ganhado muito destaque nas redes sociais, promovendo um veganismo inclusivo, que faz recorte de gênero, raça e classe, que luta por um mundo onde não só animais não humanos são respeitados, mas animais humanos também. Eu faço questão de exaltar essas pessoas sempre que possível, e eu estou, nesse exato momento aqui, disponibilizando esse meu espaço para divulgar o trabalho de pessoas que fazem parte de minorias sociais e que lutam por um veganismo popular. Se você é uma dessas pessoas, me manda um e-mail em veganovitor@gmail.com e a gente vai dar um jeito de fazer um trabalho junto aqui. Quem sabe você ganha um pouquinho mais de visibilidade, pode ser? Na minha opinião, a gente vive num mundo extremamente injusto e eu quero buscar soluções que ajudem a acabar com essas injustiças, não que deixem elas só um pouquinho menos injustas.
O meu posicionamento político é extremo, porque a gente está vivendo num extremo. Eu acho que a gente precisa dar um jeito de balancear essa equação do capeta, sabe? Então você tem que estar no extremo para se opor ao extremo que a gente vive. Uma das melhores formas de fazer isso é apoiando o trabalho das mulheres que eu vou citar aqui. Mulheres que eu respeito muito e que me ajudaram a olhar para o veganismo de uma maneira muito mais crítica. Siga, acompanhe e divulgue o trabalho de Sandra Guimarães. Essas são as redes da Sandra. Ela provavelmente é a maior representante do veganismo popular e eu não consigo expressar aqui para vocês o tanto que eu admiro essa pessoa. Sandra, você é foda. Obrigado. Duas pessoas que mudaram muito também a forma como eu enxergo isso foram a Thaís Goldcorn e a Bárbara Miranda, que eu já falei sobre elas aqui. A Bárbara, que por acaso é minha companheira e mora comigo, está aqui me ajudando a gravar esse vídeo. Ouvindo essas duas vozes da sabedoria e suas convidadas no Outras Mamas Podcast, eu me tornei uma pessoa muito melhor. Ouça, apoie o Outras Mamas Podcast e eu garanto que você vai se tornar uma pessoa melhor também. Obrigado, Thaís. Obrigado, Babi, amor da minha vida. A Luciene Santos, conhecida na internet como Sapa Vegana, eu vejo como um símbolo de que as coisas estão mudando. Ela é uma mulher preta, lésbica e periférica falando de um veganismo popular, inclusivo e acessível, com muito destaque nas redes sociais. E ver isso me faz acreditar no mundo melhor. Me faz acreditar que o veganismo pode sim alcançar a maior parte da população. Esse, para mim, é o veganismo verdadeiramente revolucionário. Obrigado, Sapa. A Thalita Flor me tirou da zona de conforto há mais de 3 anos quando eu li esse texto dela no blog Meu Corpo Negro. Eu já recomendei esse texto aqui no canal e eu estou recomendando de novo para você. Lê esse texto. Ela fala sempre com muita firmeza sobre as coisas que ela acredita e eu acredito que isso é lindo demais. Obrigado, Thalita. A Sabrina Fernandes me ensina muito, mas muito mesmo. Eu acho que eu nunca falei por aqui, mas eu edito a maioria dos vídeos que a Sabrina posta no canal dela. Então eu assisto todos os vídeos dela pelo menos umas 4 vezes enquanto eu tô editando e pelo menos mais uma ali depois de publicado. Obrigado, Sabrina. A Carla é a única da lista que ainda não apareceu aqui no meu canal. Ela é conhecida como Vegana Sem Grana na internet e faz um trabalho foda de divulgação do veganismo popular. Obrigado, Carla, e saiba que o convite para você participar aqui ainda está de pé. A Carol, conhecida também como Logo Eu Vegana Pobre, participou de uma live comigo aqui no canal bem recentemente. Eu vou deixar o link para essa live aqui, caso vocês queiram assistir. Ela fala do ponto de vista de uma mulher periférica que promove o veganismo há anos nas redes sociais. Obrigado, Carol. Essas mulheres que eu mencionei aqui, elas são mais próximas de mim, né? Mas eu vou deixar mais links de mulheres que promovem um veganismo popular na descrição do vídeo. Se você conhece outras mulheres que eu não citei por aqui, me fala que eu incluo na lista também. Para finalizar, galera, entendam que vão existir disputas em todos os movimentos por justiça social e que está tudo bem a gente discordar das ideias de outras pessoas, mesmo reconhecendo alguns aspectos positivos no trabalho delas. A gente não precisa se odiar nem ficar fazendo post ridicularizando outras pessoas. A gente pode discordar e dialogar de forma respeitosa. Eu faço questão de sempre mencionar isso quando eu estou tratando de um tema que é polêmico, porque eu acho que de verdade a gente ganha muito mais na conversa do que na briga. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor essa questão e que tenha também te ajudado a entender por que o veganismo popular é mais coerente, é melhor, é mais bonito e por que você deve começar a praticar os valores dessa vertente. Se ficaram dúvidas, se você quiser trocar uma ideia, se quiser colocar um contraponto, fica à vontade para comentar aqui. Como sempre, eu peço que você faça isso de uma maneira respeitosa. Se você quiser xingar, pode xingar também, não tem problema, eu lido bem com o xingamento, eu aguento. Então é isso, gente, obrigado, é nóis, até breve e beijo.